Contigo sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos. Geraldo morre e deixa o último pedido, que choca a todos. Com isso, Samantha arma plano maligno contra Angela, que cai e pior acontece. Veja quem vai voltar dos mortos, caixão é aberto e pior acontece. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Samantha está no velório de seu pai Geraldo, quando então a Angela passa por ela. Ela fica ali então observando a Angela ser consolada por outras pessoas. Nisso, ela então começa a falar bem baixinho para o Geraldo. Espero que você esteja feliz agora e descansando em paz. E eu não consigo imaginar, papai. Aí então ela grita que você conseguiu ser feliz com essa gente, ser feliz com eles, em vez de ser feliz com sua filha. Fica ela inconformada, chorando e gritando muito. E diz então, uma vez você me disse que eu poderia confiar em ti e que sempre estaria aqui para me apoiar. Mas hoje eu vejo que isso não é verdade. Você não cumpriu com sua palavra. Fala ela então chorando e diz que com o tempo passou. E eu espero que você saiba, papai, que você nunca esteve do meu lado. Pelo contrário, você sempre esteve muito longe. Aí ela olha bem de longe e está a Angela, então recebendo todo o carinho de todos ali da vila. A Bel está abraçando ela e fala, veja como todos tratam ela, como se ela tivesse acabado de perder um pai. Ela está recebendo toda a atenção e carinho. Nisso a gente olha e realmente ela está recebendo todo o carinho mesmo, mas é apenas ciúmes da Samantha, pois foi ela quem provocou isso. A Mitty se aproxima de Adela e então fala, bom, como sempre, veja, a coitadinha ali está sofrendo. Fala ela então sobre a Samantha. Aí então pergunta então, olhando para a Adela, por que ela está triste? Aí então começa a sorrir disfarçadamente dizendo, veja só, você deve estar com essa cara porque o Geraldo morreu antes de você se casar com ele e dar aquele grande golpe que você queria, não é? E diz que dessa vez não foi a vez que a Adela então conseguiu sair dessa vidinha que ela tem para uma vida de luxo. E que você foi apenas um capricho na vida do Geraldo. Você não foi alguém tão importante. Aí a Adela então exige respeito para a Mitty e diz que esse não é o momento para que elas fiquem discutindo. Mas a Mitty não se cala e continua então ali, falando muito mal então com a Adela. E então a Adela diz para a Mitty que cada um acredita no que quer. E que ela tem certeza do que realmente aconteceu entre ela e Geraldo. E que para mim, o Geraldo foi um homem que me correspondeu em tudo e que foi um homem incrível para mim. Já você foi apenas uma aventura de uma noite. Nisso, a Mitty então se levanta e sai de perto de Adela, porque Adela foi bem certeira no que falou. Mitty então vai consolar a Samantha. Leonardo está ao lado de Salma bem pensativo, quando de repente a Salma pergunta para o Leonardo se ele está bem. Leonardo não consegue nem ouvir a voz da Salma de seu lado e apenas confirma balançando a cabeça que sim. Aí então a Salma começa a jogar todo o seu veneno para o Leonardo, perguntando a ele se ele queria estar ali ao lado da Angela em vez do lado dela. Leonardo então diz que esse não é o momento adequado para que eles comecem a discutir. A Angela começa a servir algo no velório e então passa pelo Leonardo e a Salma e até tenta oferecer, mas não passa até eles e então passa adiante para outra pessoa que diz que não quer e entrega então a xícara para a próxima pessoa que aceita. Quando então a Angela se aproximou um pouquinho da Salma e do caixão, a Samantha então começa a gritar. Eu te odeio, foi você quem me separou do meu pai. Eu te odeio com toda a minha força. Meu pai morreu por causa de você e ele morreu me odiando. A Adela se espanta então ao olhar toda aquela cena ali. Aí então a Angela se aproxima da Samantha e diz que as coisas não são dessa forma e que nesse momento ela deveria pensar na dor dela, porque se o pai dela morreu foi por culpa dos problemas dela e não por causa de outra coisa. Aí então a Samantha lhe dá um tapa bem na cara então da Angela. Leonardo então corre para ajudar, mas ele então é segurado por todos ali. A Samantha então diz que o pai dela morreu por causa dela e não por causa das coisas que eles tinham. A Angela infernizou a vida dos dois ao ponto então do Geraldo a odiá-la. A
Ângela então vai para perto de sua mãe Adela, que fica ali lhe consolando. Enquanto isso, a Mitzi então tenta até avançar para ir para cima da Ângela, mas a Mitzi está lá e segura a Samantha para que o escândalo não seja maior ali no velório do Geraldo. E então pede para que a Samantha vá embora daquele lugar, pois ali já não os convém. Uma senhora se levanta para ir então prestar condolências a Samantha. Quando ela se aproxima, que toca no braço da Samantha, a Samantha grita para a mulher sair de perto dela de imediato, como se estivesse com nojo da senhora. A Ângela já está então muito irritada com todo o escândalo que a Samantha está fazendo e de longe vê a cena e pede então para que a Samantha se comporte ali diante daquele local, pois aquela gente que está ali, todos eram amigos do pai dela e cada um ali tem um pedaço do Geraldo. A Samantha continua então fazendo todo o fuzuê e aquela gritaria ali. Ela diz então que o seu pai errou feio na vida quando conheceu a Ângela, porque a Ângela colocou na cabeça do Geraldo que era bom ser pobre e então acabou então com toda a relação que eles dois tinham de união, porque desde que a Ângela chegou na casa dela, a Ângela roubou todo o carinho que a Beatriz tinha por ela e também roubou todo o carinho que o Geraldo também tinha por ela e que por isso a Samantha a odeia tanto. Ângela diz que ela não roubou o carinho de ninguém. Simplesmente as confusões e mentiras e traições de Samantha fez com que tanto Beatriz quanto Geraldo se esfriasse com ela. E não foi uma forma de esfriamento, foi uma forma então que tanto o pai quanto a mãe achou de alertar a Samantha que ela estava errando. A Samantha diz então, como bem diz meu pai, né, o Geraldo, ele disse que eu não era filha dele e agora que você que é, então pois bem, eu não tenho mais nada o que fazer aqui. Eu vou sair desse lugar podre, imundo que é esse lugar, não sei como, nem quando, mas eu vou me vingar de tudo, Ângela, tudo que você me causou. Promete então a Samantha ali diante de todo mundo fica como testemunha viva então do que a Samantha acabou então de prometer para a Ângela, que é então contra a vida da Ângela. E então ela se retira dali com a Mitzi acompanhando ela e a Salma bem atrás também, que quando passa pela Ângela faz um cochicho também chamando ela de rata. Fica todos ali então assustados diante de todo aquele fuzuê, de toda a confusão e então segue-se então o velório sem as três cobras. Já em sua casa, chega então a Salma, a Samantha e a Mitzi. A Samantha está inconsolável, gritando, chamando por seu pai o tempo todo, até que ela vê então um retrato e ela corre até lá. Aí então ela pega e olha para aquela foto e fala: veja, a nossa foto, papai, quando a gente estava tudo bem, enquanto você me amava e estávamos felizes. Eu te amo tanto, papai. E começa então aquela gritaria dela que só a Samantha sabe fazer. A Mitzi e a Samantha então se olham com um olhar então um pouco esquisito e a Salma também. Aí então a Samantha pergunta para a Mitzi se ela sabia que ela e o pai se davam bem antes daquela outra chegar e diz que foi a Ângela quem acabou e estragou com tudo isso. Aí então a Mitzi diz que vai colocar a Ângela no seu lugar, que fique tranquila porque elas vão então se vingar do que a Ângela fez. Chorando muito, a Samantha diz que a Ângela acabou com sua vida e ela não sabe mais o que fazer, porque a Ângela lhe arrancou tudo que ela mais amava, tanto a vida de sua mãe quanto a vida de seu pai. E então começa a exigir que alguém lhe dê algo para beber, se referindo então às bebidas alcoólicas. Nisso, a Salma então se levanta e vai então pegar algumas bebidas para dar então a Samantha para que ela possa se tranquilizar. A Mitzi então pede para que a Salma vá até a cozinha e lhe traga então um café bem forte para tomar. E então a Mitzi fica ali consolando a Samantha, que está no chororô grande. E claro, gente, é bem compreensível, pois ela acabou de perder o seu pai. A Mitzi então pede para que a Samantha durma, porque ela vai estar lá o tempo todo para cuidar e velar então pelos interesses das duas, se referindo então a acabar com a Ângela. Quando a Samantha pega no sono, a Mitzi então se levanta e vai então pegar o retrato que caiu no chão. Quando ela pega o retrato, ela coloca então um sorriso conveniente então naquele momento e diz como o mundo é incrível,
Bom, a gente nunca sabe para quem trabalha, não é mesmo? Se referindo agora a ela, então dá o grande golpe do baú sem nem ter se casado com o Geraldo. No caso, como agora a Samantha tem todos os bens em seu nome, ela vai ficar então amiga da Samantha para poder então colocar a mão nessa fortuna, se tornando então a sua tutora oficial para poder então dominar todos aqueles bens. Angela está em seu quarto em sua casa com a Adela. A Adela entra então aconselhando a Angela a ter cuidado com a Samantha, porque a Samantha é uma pessoa muito má e o coração dela já está congelado. Quando de repente a Angela pega então um envelope secreto que está sobre a cabeceira. A Adela pergunta o que é que aconteceu, o que é isso? Aí então a Angela lhe entrega esse envelope e diz então que essa é a última vontade do Geraldo. A Adela não entende o que é que está acontecendo e pergunta o que é aquilo. A Angela então lhe conta que quem lhe entregou foi a Nancy, a mando de Geraldo. Aí então a Adela começa a ler, pois tem uma carta antes dela encontrar o que de fato realmente importa dentro daquele envelope. Geraldo então na carta diz o seguinte: bom, agora já não estou mais perto e eu queria te fazer um último pedido, fala então o Geraldo. Sei que se eu falasse com você, você não ia querer aceitar. Então, agora com a distância, a saudade já deve estar mais forte. Então eu quero te fazer um pedido. Receba essa carta que a Angela lhe entregou em suas mãos e pense com carinho então nos próximos passos. Esses são então alguns bilhetes para que possamos então viajar o mundo juntos. E então ele faz um convite para que a Adela e o Geraldo possam então andar o mundo todo, conhecer vários países juntos, uma mini lua de mel, ou quem sabe uma lua de mel oficial, né? Ninguém sabe até então. Bom, para quem não entendeu como que o Geraldo morreu, acabou de ter o velório dele, ele agora faz um convite de andar o mundo todo ao lado de Adela. Bom, é simples, o Geraldo ele não morreu de verdade, ele fez isso para dar uma lição em Samantha. E nisso ele vai então se distanciar da filha, ficando então ausente para que então a Samantha entenda que sem o amor ela perde tudo. Nisso ele fez então um convite para a Adela de ficarem então juntos nesse período. A Adela diz que não consegue viajar, deixando então a Angela sozinha naquela cidade com um futuro brilhante pela frente e ainda com um bebê nos braços. E ela diz que ela não conseguiria então partir. A Angela então diz que essas são as últimas vontades de Geraldo e ela não quer ir contra então essa vontade e pede então a Adela que desfrute desse momento, que vá viver então a sua vida. A Adela guarda tudo ali e diz que ela não pode fazer isso, ela não pode aceitar. A Angela diz que ela não pode pensar dessa forma. Veja só, quando a gente estava lá na outra cidade, eu fui embora e te deixei lá e agora a gente se reencontrou. A Adela então diz para a Angela que agora as coisas são diferentes. Ela não quer nunca mais perder a sua filha e não quer nunca mais se separar dela. A Angela diz que não, a gente não vai se separar, a gente vai continuar juntas. Vamos ligar uma para a outra, vamos continuar conversando. Eu sei onde você vai estar, você sabe onde eu vou estar, agora é diferente. Você é muito forte, vai viver, mamãe, a sua vida ao lado da pessoa que você realmente ama. Não deixe que essa distância venha acabar com um sentimento tão lindo que vocês têm. Angela então incentiva de todas as formas então para que a Adela vá então desfrutar desse amor ao lado de Geraldo e que vá então viajar. A Angela então dá um abraço bem forte na Adela e diz que não se importa que ela vá. Diz então que é pelo contrário, ela quer muito que ela vá. Aí a Adela fala, mas o que eu vou fazer? Você vai ficar aqui sozinha com o bebê nos braços? Não, filha, eu não vou. Aí então a Angela diz para ela que para tudo há um jeito, ela não deve se preocupar com isso, ela vai dar conta de tudo sim, mas para isso ela precisa saber que a Adela está muito bem. Aí então os olhos de Adela começam a se encher de lágrimas e então começa então a bolar essa decisão de então realmente ir embora e viver então essa linda história de amor ao lado de Geraldo.
Ângela recebe uma visita muito importante em sua residência. Um homem que chega lá para então entregar a ela um grande cheque para então colocar em prática sobre a fundação e a clínica que ela quer abrir lá em Grande Vale. Nisso, tanto a Salma quanto a Samantha e a Mitch estão envolvidas nisso tudo e a tadinha da Ângela, gente, ela não sabe de nada. O Inharque apareceu lá com um cheque gordo para então entregar a Ângela para que pudesse então dar andamento no plano dela, no sonho dela de conseguir abrir então uma clínica lá em Grande Vale. Só que o que a Ângela não contava é que o homem ia entregar todo o dinheiro ali para a Ângela. E a Ângela então pergunta se ele não poderia fazer uma transferência bancária ou coisa assim. Aí ele diz que não, por causa da burocracia e também por causa do horário. E ele também já tem um outro compromisso naquele dia. A Ângela então acha que se ela pedir para ir então até o banco, aquela coisa toda, ela poderia estar pedindo demais. Então, ela pede ao homem então para que ele possa fazer então o depósito do cheque ali mesmo. Nisso, o homem então começa a preencher a papelada junto com a Ângela do dinheiro que ele vai então doar para o Grande Vale. Aí, gente, o pior de tudo é porque enquanto a Ângela está lá preenchendo o documento, ele fica então sondando, olhando pela casa, aquela coisa toda. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não acompanha o nosso canal, eu já dei spoiler aqui exclusivo do nosso canal sobre esse dinheiro. O que acontece é que a Samantha vai mandar o Félix ir até então a casa da Ângela, revistar toda a casa, roubar alguns bens e também esse dinheiro. Esse dinheiro é da Samantha, junto com a Salma. Aí o que acontece? Elas então mandaram esse homem lá, dar esse dinheiro para a Ângela investir no negócio dela. Depois, a Samantha vai mandar o Félix ir até lá para roubar esse dinheiro que é do hospital. Nisso, a Samantha vai ter então um álibi para colocar então a Ângela na cadeia, acusando ela então de um roubo. Nisso, o celular da Ângela também será roubado. O que a Samantha vai fazer com esse celular é entregar para a Salma, e nesse celular tem algumas gravações secretas da Ângela, onde ela desabafa e confessa também amor que ela sentia pelo Álvaro, e então vai rolar todo aquele enredo ali, onde o Leonardo vai escutar essa gravação e vai achar que a Ângela ainda continua apaixonada pelo Álvaro, só que não. Então é um grande jogo de cintura. A cabeça da Samantha pensou muito além dessa vez e ela então vai bolar esse grande plano, fazendo com que a Ângela receba essa fortuna em suas mãos, seja roubada, seja acusada, então vá para a cadeia. O celular que será roubado também será usado para então fazer com que o Leonardo desconfie do amor que ela sente por ele, achando que a Ângela gosta então do Álvaro, fazendo com que os dois se distanciem. Assim a Ângela ficará sozinha, pensa então a Samantha junto com a Salma e a Mitz, e então ela ficará na cadeia ou terá que ir embora, pois não terá mais nada o que fazer ali. Só que as coisas não vão sair tão bem quanto elas querem, não. E para confirmar tudo isso, a Mitz então liga para a Samantha para conversarem sobre o que acabaram de fazer. A Samantha fica então radiante em ver que seu plano realmente está fluindo e dando mais do que certo. Nisso, vemos então a Ângela guardando então todas as assinaturas, dinheiro, talão de cheque, e começa então a orar, agradecendo a Virgenzinha e a Deus por conseguir então agora colocar em prática todo o plano de abrir então a clínica na sua cidade. Ela então guarda o dinheiro, as coisas, tudo dentro de uma gaveta, passa a chave lá e fica então radiante por essa conquista. Só que ela não sabe que tudo isso vai assustar ela, pois vai acontecer algo terrível nesse capítulo, que é o grande roubo onde ela será acusada. Cola com a gente que ainda vem mais novidades por aí. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, clica no gostei. Muito obrigada por sua audiência.